Eu estou muito alegre nesse Papo Mineiro, uma prosa de desenvolvimento e muito desenvolvimento, com o engenheiro de Minas, meu colega, metalurgista, meu colega também, e industrial, o Carlos Eduardo Orsini, diretor da empresa YKS, Projetos de Engenharia, ex-presidente do INDE, hoje Investe Minas, e consultor do Banco Mundial. Olha que honra eu entrevistar um consultor do Banco Mundial. No governo de Minas, foi secretário de Estado de Assuntos Internacionais, como eu disse, presidente do INDE, secretário adjunto também de Desenvolvimento Econômico, bem como subsecretário da Indústria e Comércio. Nas empresas estatais, foi gerente-geral de implantação da Açominas em Ouro Branco, hoje Gerdau. Gerente-geral também do projeto Sider Zulia, lá em Venezuela. Lá na Venezuela. Diretor de projetos e expansão da Copasa, membro do Conselho Administrativo da Gasmig e da Rural Minas. Foi membro do Copan-MG, secretário-geral dos Conselhos de Mineração e de Energia em Minas. Consultor do Banco Mundial para a América Latina, África e Leste Europeu. E destaque para os 2 anos que passou na Croácia, e possivelmente ele vai nos contar um pouco daquele belo país. Seja bem-vindo, Orsini. Bom, boa tarde, meu caro Hernani. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com você nesse Papo Mineiro, que tem sido realmente uma opção boa para poder trazermos aí os testemunhos de Minas Gerais, do Brasil e talvez até do mundo, né? E eu agradeço muito essa possibilidade de poder estar aí com o seu público e tenho certeza que é um público de altíssimo nível e que pode aproveitar aqui as nossas reflexões, os nossos conselhos, né? Nós já estamos na idade do conselho e então Olha, eu que agradeço. Eu que agradeço. E dentro das orientações. Eu que agradeço, porque só entra aqui quem faz e acontece ou aconteceu. Né? Eu gosto de gente que faz, gente que contribui para a vida dos demais. Então a palavra é sua. Bom, Hernani, eu queria pontuar nossa conferência, nossa conversa em décadas. Que décadas? Eu já completei 80 anos. Que maravilha! E tive a felicidade de, aos 80 anos, ter uma mãe de 104 anos. Nossa, que delícia! Mais ainda, mais ainda. Eu acho que são poucos que podem ter esse privilégio. E a minha mãe sempre falava coisas muito... Até pouco antes de partir, ela chamava a família, conversava com a família, com uma cabeça, um cérebro, que dava vontade de fazer um transplante. Porque completamente entrosada com tudo, com a política, com os filhos, com os netos e com os bisnetos. E, então, para mim já é um privilégio. Eu tenho que agradecer a Deus por essa ter uma mãe que ela partiu. Então, eu dividi aqui a nossa metodologia.
Você só precisa vir mais um pouco. Você precisa vir um pouco mais à frente, que sua voz está baixinha, para ficar mais alto. Vem um pouco para frente. Da primeira década, ou seja, da primeira década para a oitava década. E essa década primeira começa quando eu nasci. Nasci em Belo Horizonte por uma questão do meu próprio avô, que era médico, dermatologista, uma pessoa, depois nós podemos falar um pouquinho com ele no caminho. E eu tive o privilégio também de estar no Hotel Quadrado, em Santa Bárbara. Aí eu me lembro muito de quando encontro com o Zé Anchieta, nosso presidente aí da Associação Comercial, quando eu falo, Zé Anchieta, a minha primeira mamadeira foi no Hotel Quadrado. Minha mãe amamentava no Hotel Quadrado para poder chegar a Itabira. Então, essa curiosidade é muito interessante, porque eu comecei a viver naquela cidade de Itabira, aos 5 dias de idade, e convivi a primeira década lá, junto com os meus pais. Meu pai foi o primeiro engenheiro quando a Vale foi estatizada, foi convidado pelo doutor Israel Pinheiro, que era compadre do meu avô, Olinto Orsini de Castro, para ele poder ir para Itabira, porque a Vale estava sendo transformada numa empresa estatal em função da guerra e, de certa forma, ele precisava de uma pessoa de confiança dele em Itabira. Meu pai foi o primeiro engenheiro contratado pela Vale, na época estatal, saindo de uma concepção da Itabira Iron. Ou seja, isso os ingleses e americanos, que eram sócios da Itabira Iron, eles já tinham feito um projeto maravilhoso, que é de mineração em Itabira, ferrovia, ligando Itabira até Vitória, e passando pela antiga Cesita, hoje Timóteo, onde implantaram uma siderúrgica. Olha que espetáculo. Sim. Isso antes de 1942. Já é um processo muito importante de conservação do minério para a produção de aço, agregação de valor, como também para exportação. Aí meu pai, engenheiro, atendia os clamores dos engenheiros de Minas, que ele era engenheiro civil, ele era fazedor de obra, ele não era entendido de minério. Mas o engenheiro de Minas, para poder chegar lá na jazida, precisava do doutor Carlos. E o doutor Carlos, vou comentar com ele, que é interessante isso, porque meu pai, só depois eu vim a entender a capacidade daquele senhor, um amazonense que chegou aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, casou com a mineira, a dona Helena, minha mãe, e ele começou a praticar uma coisa que eu não entendia na época, mas hoje eu entendo. Hoje nós falamos de ESG. Você chama o pessoal aí da área de sustentabilidade, eu sou dessa área, nós falamos de ESG, Environmental, Social and Governance. Muito bem, é da moda. Pois bem, a partir de 1943, meu pai praticou isso. Você tinha os guetos de Itabira. Você tinha o Pará, onde moravam os engenheiros e administradores. Você tinha o Campestre, onde moravam os funcionários. E você tinha os operários morando num lugar chamado Explosivo. Vê se pode. E tinha problemas de cor. Tinha situações constrangedoras. Meu pai conseguiu unir essas classes, levar essas classes para um ponto comum. Sabe qual foi? A criação do Clube Valério Doce. Olha só, dentro da Vale. Vale do Rio Doce. Olha que importante. Vale do Rio Doce.
Do Rio Doce, que depois foi indo, chegou na divisão extra de profissionais aqui, jogando contra o Atlético, contra o Cruzeiro e tal, e revelou grandes jogadores. Bom, sim, mas isso aí para mostrar a experiência que eu tive nesses primeiros 10 anos, quando eu estudava num grupo escolar estadual, chamado Grupo Escolar Major Laje, de altíssimo nível. Olha o problema da escola e do padrão escolar que nós tínhamos. Excelente. Então, isso aí foi uma coisa maravilhosa. Eu sempre tenho na minha vida a integração da família, do trabalho e do esporte. Sempre fui um esportista. Naquela ocasião, eu praticava natação, né? E pelada na rua. Que todos nós tínhamos as peladas na rua. Hoje não podemos jogar pelada na rua. Nem pelado. Nem pelado, nem pelado. Agora, você já está na segunda década, né? Da natação com o futebol, já está na segunda década. Aí, já na segunda década, que é de 1955 a 66, por talvez um desejo do meu querido avô, Olinto Orsini de Castro, cuja memória é incrível, porque foi um dermatologista, médico de Juscelino. Juscelino tinha problema de pele. Meu avô tratava da dermatologia. Foi médico Juscelino, PSD, e constituinte mineiro de 1933. Olha que coisa. Colega aí do meu querido, que é meu querido amigo, o avô dele, Bilac Pinto. O pai de Bilac, o avô de Bilac, foi colega do meu avô na Constituinte Mineira de 33. Pessoas do maior gabarito. Isso eu estou já para te mostrar como é que nós tínhamos uma política passada e como temos uma política hoje. E aí eu vim para o Colégio Loyola, Escola de Engenharia Federal de Minas. Na época eu fiz concurso também, vestibular em Ouro Preto. Passei em Ouro Preto, passei em Belo Horizonte. Fui estudar em Belo Horizonte da Federal. Por quê? Porque meu pai, nessa época, foi transferido de Itabira para Belo Horizonte para abrir o escritório da Vale em Belo Horizonte, lá no edifício Dantes. E assim foi a nossa vida. Uma natação no Minas Tênis, praticava natação no Minas, e durante a faculdade remava no Pampulha. Eu era da FUME, Federação Universitária. Remava em barco na Pampulha. Olha, você viu, olha como é que a vida... Você viu a inauguração do Mineirão, 65. Exato. Então, isso aí seguiu a minha segunda década. A terceira, já formado em engenharia, de Minas. Por quê? Parece que a minha cabeça, naquela época, virou um pouco. Meu pai recebia ordem de engenheiro de Minas, né? Eu falava assim, então eu vou ser engenheiro de Minas. Isso eu falei com meu pai. Meu pai ficou numa satisfação danada quando eu falei, eu vou fazer engenharia de Minas, né? Então, isso foi uma coisa incrível. E quando eu me formei, exatamente nessa época, foi 1966, meu pai chegou para mim e falou assim, meu filho, eu já era desenhista da Vale, trabalhava lá na Vale, no edifício Dantes, desenhista. E ele falou assim, vai no Rio e vai lá e conversa com uma pessoa que é amiga nossa, que eu tenho uma estima especial por ele, meu colega de trabalho, nós trabalhamos juntos muito tempo. Falei, quem, pai? Vai procura Eliezer Batista. Doutor Eliezer Batista. Ele também só conhecia gente boa, né? Ele conhecia só gente boa, né? Cheguei com o cartezinho do meu pai e ele olhou para mim
falou: olha, você já está empregado. Eu não sabia onde. Depois que eu vim saber que ele tinha sido nomeado presidente da MBR, pelo doutor Augusto Trajano Antunes, homem da maior gabarito. Eu tive ocasião de conviver com aquela personalidade brasileira e internacional. Doutor Antunes foi uma das pessoas que nos ensinou a trabalhar. E o Eliezer nem se fala. Então, eu comecei minha vida nos altos da Serra do Curral. Isso é muito importante a gente falar, porque faz parte hoje da minha vida. Doutor Antunes, naquela ocasião, virou para o Eliezer, nós estávamos engenheiros todos reunidos lá em cima, eu fui também o primeiro contratado da MBR, porque depois vieram os engenheiros da Mineração Nova Limense, que pertencia à Hanna Mine Company, e vieram os engenheiros da Icominas, que estavam do grupo Icomes do doutor Antunes. Formaram a MBR. Mas eu fui contratado direto pelo Eliezer para a MBR. Você não passou por ninguém. Você não passou por ninguém. Ele foi direto. Jovem ainda, eu lá no pico do curral, ouvindo o doutor Antunes falar. Doutor Antunes olhava para Belo Horizonte, bem abaixo, e falava assim: Eliezer, aqui tem uma mineração chamada Ferrobel. Isso é da prefeitura de Belo Horizonte. Isso aqui eu vou pedir ao prefeito para fechar a mineração e vamos transformar isso num parque. A MBR, durante 40 anos, adotou o Parque das Mangabeiras. Olhando para o lado de Nova Lima, bem pertinho ali, ele virou e falou assim: olha, aqui nós vamos tirar o minério. Nós vamos tirar o minério numa área de 80 hectares. Cava para tirar o minério, quer dizer, aquela cava a céu aberto que a gente chama, as áreas de beneficiamento, etc. E essa mata toda aí, nós vamos conservar. Vamos fazer uma ferrovia, vamos fazer um porto. Esse era o projeto da MBR. Naquele momento, o doutor Antunes estava simplesmente postulando um grande projeto de sustentabilidade. Uma mineração sustentável. Uma mineração que dá recursos ambientais para sempre. A mineração foi feita em 80 hectares, deixou o Parque das Mangabeiras com quase 300 hectares e mais a Mata do Jambreiro com 1.100 hectares. Então, para 60 hectares, foi deixado simplesmente, no contexto da Serra do Curral, 1.400 hectares completamente preservados, até mesmo recuperados, porque a Ferrobel já tinha criado diversos problemas de retirada de minério que precisariam, naturalmente, de serem reformulados e recuperados. E foi tudo recuperado. Então, essa foi a minha primeira desafio na minha vida, de trabalhar com o doutor Eliezer num projeto completo de exportação de 25 milhões de toneladas, daqui do lado de Nova Lima, da Serra do Curral, até o Porto de Guaíba. Naquela ocasião, recuperamos e deixamos pronta a Ferrovia do Aço, desde Jeceaba até a região do Sepetiba lá no Gol, no Rio de Janeiro, com um pontilhão de 1.200 metros até a ilha de Guaíba, onde tinha um porto. Provavelmente hoje não faríamos isso, em função de alguns problemas ambientais. Mas está tudo conservado. Não teve nenhuma degradação. Pelo contrário, hoje, a cava da MBR representa uma dádiva. Não é?
reservatório de água, quase 75 milhões de metros cúbicos de água. De água. Para qualquer emergência. Substituiu-se o minério por água. A água é a vida. A água é a nossa literatura de água. Eu falo isso devido ao meu afeto com a água. Bem, depois dessa época, eu tive a primeira siderúrgica de aços especiais e eu fui chamado para ir para Mogi para trabalhar na área comercial em São Paulo, a usina em Mogi, em São Paulo. Mas eu me encantei com a operação siderúrgica e fiquei em Mogi 9 anos. Fiz de tudo naquela empresa, graças a Deus. Trabalhamos muito juntos com uma empresa americana, da qual o doutor Antunes era do conselho da administração, chamado Bethlehem Steel Corporation. E muitas viagens para os Estados Unidos, muita experiência com os americanos, muito capazes na área siderúrgica. Bom, e aí, nesse período também, eu tive uma proposta para ir morar na Austrália. O pessoal da BHP me chamou para trabalhar na Austrália. Aí, um belo dia, o meu que era o diretor da Aços Anhanguera, um polonês, que meu colega de vôlei e de mergulho, nós mergulhávamos muito, o Ianos vira e fala para mim: mas para que você vai para a Austrália? Você está na melhor siderúrgica do mundo. Não, a BHP não está com essa bola toda, não. Fica aqui. Ele falou, eu falei, senhor doutor... Fica quietinho. Eu falei, eu quero buscar desafios. E ele falou, então tá bom. Você vai para a Suécia, fica na Suécia 6 meses, e eu casado, nasci com a minha primeira filha nasceu, segundo filho. Você passa 6 meses lá, eu cuido aqui da Dona Ieda, que era minha mulher, minha querida, falecida hoje, mas uma pessoa maravilhosa, escultora, artista. Eu cuido dela para você, porque ele gostava muito dela, ela acabou sendo meu padrinho de casamento, então imagino. E ele falou, vai para a Suécia, para você, que eu quero que você faça, tem um grande desafio lá. E eu fui para a Suécia para poder fazer estudos com relação à expansão da Aços Anhanguera e Mogi das Cruzes, hoje Gerdau. Passamos de 150 mil toneladas ano para 300 mil toneladas ano, num trabalho feito com muita dedicação na Suécia e trazendo tudo para o Brasil. Essa é a vida. Aí, um belo dia, já passando para a fase do terceira década, eu venho a Belo Horizonte para conversar com um grande amigo nosso, meu professor na Escola de Engenharia, professor Francisco Pinto de Souza. Tomando uma cervejinha com ele, ele foi diretor da Belgo, foi da Magnesita, e tomando a cervejinha com ele, que ele gostava, na varandinha da casa dele, na rua Tomé de Souza, entre São Paulo e Rio de Janeiro, de repente chega uma pessoa que eu não conhecia. E o Chico, chamava ele de Chico Pinto, o professor chega e fala para essa pessoa que chega assim, esse aqui é que você devia levar para trabalhar com você. Sabe quem era? O presidente nomeado da era genro Manuel Mocelli, figura encantadora,
daqueles 7 samurais da Usininhos. E Moacélio vira para o professor Francisco, sogro dele, e fala assim: o senhor falou, está empregado. Tive que me transferir de Mogi das Cruzes para Sominas e assumir o primeiro cargo na Sominas, que era gerente de implantação da usina em Ouro Branco. Um tremendo desafio. Um tremendo. Outro dia eu estava conversando com o Wilson Brumer, ele me contou um caso, e ele me falou assim: Orsini, você tem história. Porque uma vez eu estava com uns japoneses, que ele é cônsul do Japão, né? Sim. Estava com os japoneses no alto da serra a serra lá do Ouro Branco, e os japoneses viraram e falaram assim: ué, vocês conseguiram achar um lugar bem plano para fazer uma siderúrgica? Num lugar tão montanhoso, vocês acharam uma área plana. O Bruno falou: ó, ali saíram 98 milhões de metros cúbicos de terraplenagem. E o Bruno me contou essa história, porque já sabia também da minha história com ele. E é isso aí. Foi um desafio, foi um trabalho muito, muito bonito, uma equipe fantástica que tinha, diretores do melhor gabarito. E foi um sucesso para Minas, que era uma grande pretensão. Notável de Dona Aureliana, dava uma volta dele, Ô, Cine, chega mais para frente, que tá aí, Caí. Esse ponto, sua voz fica boa. Tá bom. E aí, continuando, aí, um belo dia, estava com o Coronel Marcelo no Rio de Janeiro, quando, fazendo uma palestra lá sobre o projeto da Sominas, o Marcelo falando e eu ajudando ele a passar slide, que naquela época não tinha PowerPoint, não tinha essa... Era tudo na base do slide. Eu tinha feito os slides para ele, e ele falando, e eu ficava vendo a plateia. O Moacir falava, mostrando lá o slide projetado, e eu estava reparando uma turma lá cochichando, e assim, sabe, batendo a cabeça, apoiando. Acabou a palestra, eu cheguei nos caras, eram venezuelanos. Olha só, Venezuela, naquela época, vivia momentos de grande desenvolvimento. Riquíssima, né? Tinha lá um presidente chamado Carlos André Pérez, tinha uma equipe espetacular, borbulhando de dinheiro. E eu cheguei para esses venezuelanos e falei: vocês gostaram da palestra? Naquele meu paupérrimo espanhol? Eles falaram: fantástico. Eu falei: vocês gostariam de ir lá no canteiro de obras para ver as obras das Sominas? Mas como? Eu falei: a hora que vocês quiserem. Consegui um avião, saindo de Santos Dumont, botei 4 venezuelanos, desci em Conselheiro Lafayette e fomos até o canteiro de obras das Sominas. Eles ficaram abismados com aquilo. Voltamos para o Rio. Depois se acabou o seminário e tal, era um seminário do INAFA, Instituto Latino-Americano de Ferro e Aço. Um belo dia, o Marcelo me chama na sala dele. Olha aqui. Estão querendo um apoio nosso num projeto na Venezuela. Você tem que ir lá. Qual o resultado? Fizemos um contrato de consultoria através da Siderbras para poder fazer um estudo enorme lá na região de Zulia, região de petróleo,
que os venezuelanos queriam mineração, queriam ferrovia e queriam siderurgia. Só que era mineração de carvão mineral. E nós montamos todos esses projetos para eles lá, ganhando concorrência de outros grandes players, até americanos, mexicanos, que participavam, mas deram preferência para nós. E eu acabei ficando lá 2 anos. E levei a equipe da Sominas para lá. Eram pessoas, eu requisitava e tirava daqui e levava para lá. A turma ficava muito satisfeita, porque ganhava em dólar. E a coisa foi muito bem, até certo ponto que houve a crise do petróleo. O petróleo, naquela ocasião, estava a $32 o barril. Hoje está aí 80, por aí. Caiu para 18. O dinheiro que eles tinham para fazer a siderurgia, o Banco Central tomou e acabou a brincadeira. Tivemos que voltar. Então, um outro acontecimento da minha vida que me deixou muito... Mas nessa época, eu tive possibilidade de muitos contatos. Estou falando até o período de 89. Muitos contatos. Com o Banco Mundial, com o Pacto Andino, porque o projeto da Venezuela merecia todo o apoio dessas instituições. Mas eu não deixava de jogar peteca. Nessa época, meu esporte era peteca. Jogava peteca em Maracaibo. Imagina. Levava rede, peteca. Peteca com venezuelano. Isso é ótimo. A vida da gente foi essa década. Mas aí, eu para Venezuela. Encontro um grande amigo meu colega lá em Mogi, Bernardo, figura maravilhosa, sobrinho de Tancredo Neves. Bernardo perdeu para o descendo das Bahia, devido a Pernambuco, com confidentes dela família. Você precisa ir comigo ali. Eu falei, onde? Não, vamos comigo ali. Está no PDMG, abre uma porta, quem estava lá, agachadinho naquela cadeira, ele estava escorregando na cadeira. Esse aqui vai, minha filha, mais para frente. Está apagando de novo. Está apagando a voz de novo. Doutor Tancredo, naquele dia, virou para mim e falou assim, eu quero que você faça um trabalho para mim. Quero que você vá lá conhecer a Copasa. Eu falei, doutor Tancredo, eu sou funcionário da Sominas. Ele falou, mas não tem problema, não. Eu ligo aqui para o presidente da Sominas e peço para você ficar aqui uns dias comigo. Eu fui, ligou imediatamente para o Moacélio. Moacélio, claro, ô doutor Tancredo, o senhor é que manda. Eleito, não tinha tomado posse no governo. E eu fui fazer que a gente chama de um due diligence na Copasa. Chego na Copasa e encontro com um grande amigo meu, que era o presidente, William Penido do Vale, uma figura inteligentíssima, pessoa do... Convivi e foi possível fazer a chamada transição na época do Tancredo Neves. Antes era Francelino Pereira, passando de Francelino Pereira para Tancredo Neves. E o doutor Tancredo me pediu para ficar na Copasa. Eu falei, mas é a Sominas? Ele falou, não, você fica na Copasa, depois você volta para a Sominas. Essa é a vida. E aí, eu já estou no período, entrando na 5ª década, quando assumi
fiquei um bom período na Copasa e depois, com amizade, aquele espírito incrivelmente de vivência, convivência, respeitada, respeituosa, conheci Hélio Garcia. E Hélio Garcia, antes de tomar posse, me chamou. Ele, com Roberto Brant, figura maravilhosa, e um outro, que é meu colega de turma, Valfrido Marisguia, vira para mim e fala assim, doutor Hélio precisa ir para Washington, porque nós vamos precisar de dinheiro, porque o Estado não tem dinheiro para investimento. E você tem que ser essa pessoa para encaminhar tudo em Washington. E lá fui eu. Fiz uma prévia em Washington. Uma semana depois chegou Valfrido Marisguia, Hélio Garcia, e nós fizemos as primeiras reuniões antes da posse de Hélio Garcia, em 90, para a obtenção de projetos, e já levamos projetos, em alguns casos muito interessantes, no estilo Hélio Garcia, um almoço com o doutor Henrique Iglesias, ex-presidente do BID, um almoço muito elegante. O doutor Henrique Iglesias vira e fala, doutor Hélio, falava um português razoável, doutor Hélio, quais são os seus projetos? Doutor Hélio vira e fala, Hernani, uma sabedoria incrível. Doutor Henrique, os meus projetos foram aqueles que eu prometi para o meu povo durante a minha campanha. E quais são eles, doutor Hélio? Aí ele passou assim, bateu as costas de mim, esse menino sabe tudo. Pediu para eu falar quais são os projetos. E naquela ocasião eu tinha 5 folhas de papel. Como essa folhinha aqui, 5 folhas. Cada uma com um projeto, resumido. E passou a palavra para mim, eu falei, doutor Iglesias, nós temos, na verdade, um projeto para o BID, que é o maior, temos 3 projetos para o Banco Mundial e um projeto que nós vamos negociar com o JICA, que é o Japan International Cooperation Agency. Então, o primeiro projeto, que é o projeto mais ambicioso para o doutor Hélio, é o projeto da duplicação da Fernão Dias. Por quê, Hernani? Porque naquela ocasião, se dependesse de fazer a duplicação através de um processo complicado junto à DNR, nós não conseguiríamos. Foi feito um pacto de doutor Hélio com o governador de São Paulo, Antônio, esqueci o sobrenome aqui. Fleury? Exato, Antônio Fleury. E falaram, nós vamos desenvolver os projetos nos nossos DRs, depois levamos para o governo federal. O presidente era Collor de Mello. Foi levado ao Collor de Mello, que apoiou imediatamente aquele pacto. Com isso, houve aprovação do financiamento de 1,250 bilhão, praticamente $1 bilhão para a Fernão Dias, que foi concluída no governo de Eduardo Azeredo, pós-governo Hélio Garcia. Fantástico. Os 2 outros projetos, um deles é o PROSAM, Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o qual, durante o meu período na Copasa, eu tive a ocasião de deixar o projeto prontinho.
que eram os interceptores do Arrudas e do Onça, do Sarandi, e as estações de tratamento de esgoto do Onça e do Arrudas. Então, aquilo já estava na pauta nossa de conversa com o Banco Mundial. Aceitaram imediatamente. Foi um financiamento de cerca de 200 milhões de dólares, aproximadamente, a contrapartida da Copasa e um pouquinho do governo. O terceiro projeto foi um projeto interessantíssimo, porque o doutor Hélio falava uma coisa, falava, o que fizer para Belo Horizonte, eu vou fazer para o interior. Se eu for fazer saneamento do Arruda, eu vou fazer também do interior. Aí nós fizemos uma soma do oeste primeiro, saneamento, organização M, municipal, bem soma com 2 M. Por quê? Privilegiaria, primeiro, a estabilização municipal, privilegiaria a organização municipal, o SOM, para, em seguida, fazer o meio ambiente, que abarcava praça, drenagem, pavimentação, até matador. Olha que foi um sucesso o projeto, porque o BDMG abraçou esse projeto e teve vários repiques nesse projeto. O terceiro foi um projeto pleiteado pelo meu colega, amigo, Valfrido Marisguia, que era a melhoria da educação em Minas Gerais, a melhoria das escolas, a melhoria do treinamento dos professores. O professor tem que ser treinado para dar aula, como tratar o aluno. Então, isso foi tudo dentro desse plano financiado pelo Banco Mundial. E o terceiro, o último, que era com a JAICA, um pedido meu, porque eu vivia ainda aquela minha pretensão, que eu vivia na siderurgia, vivia na área de altos fornos, Gusa, vendo as nossas matas sendo ceifadas para fazer carvão vegetal. Quando nós podíamos fazer o carvão vegetal de altíssima qualidade com eucalipto. Então, foi o chamado Profloresta. O doutor Arlindo Porto sabe muito bem o que é isso, porque ele ajudou demais nisso. Foi até o Japão para poder assinar o contrato. E foi implantado isso. Hoje, Minas Gerais é a maior reserva de eucalipto do Brasil. Muito bem. Hoje, Minas Gerais produz Gusa sem precisar de suprimir florestas, Mata Atlântica, Cerrado. Então, isso aí nós deixamos. Isso foi deixado na década até 95. Olha que coisa. E aí, terminado o governo, eu tive meu período de quarentena, que tinha que respeitar algumas coisas, e fui convidado pelo Banco Mundial. O Banco Mundial me chamou e eu percorri toda a América Latina, fazendo avaliações para a melhoria do saneamento básico de todos os países latino-americanos, com exceção de Cuba, que nós não tínhamos esse relacionamento com... Depois eu voltei a Cuba por outros motivos, até culturais, mas foi um trabalho bastante interessante. Ajudei nos financiamentos de Goiás. Goiás também foi muito beneficiado. Mato Grosso. Então, eu dei como se diz, uma reciclagem na minha vida. E, na época, os filhos aí, com o apoio da minha mulher, da Ieda, nas artes,
os meninos já numa fase já de universidade, e eu não deixava de jogar peteca. Eu ia cotidianamente, todo final de semana eu ia para o Pique, e lá eu conhecia pessoas maravilhosas. Eu cito aqui uma pessoa do meu coração, chamado Edson Simão, que um dia me chamou: você podia ser meu vice-presidente do Pique, porque nós temos aqui 16 quadras de peteca, nós precisamos de evoluir esse clube, e fizemos uma série de coisas. Mas, uma vez o Edson me chamou: se eu for presidente do Atlético, você vai ser meu diretor lá. Mas não foi, ainda bem. Na época... Era muita coisa. Era muita coisa para o meu carrinho. Mas na época foi se eu não me engano, foi o Ziza Valadares, também amigo nosso aí. Mas é isso. E quando você foi para a Croácia? Quando você foi para a Croácia? Exatamente. Aí já estou entrando na década de 90, final de 2000. Em 2001, eu recebi um telefonema de um companheiro meu do Banco Mundial que morava em Washington, um espanhol, pessoa fantástica. Virou para mim e falou assim: olha, eu estou mandando um contato para você assinar, para você me ajudar aqui no projeto. Falei: tá bom. Você está fazendo alguma coisa? Pela primeira vez na minha vida, eu falei: Manuel Marinho, eu não estou fazendo nada. Para ver como é que é. Ele manda um contrato esquisito, porque eu tinha contratos mais de menor tempo, mandou um contrato na época de 180 dias, ou mais, um pouco. E falou: olha, depois que eu contrato, eu falei: só a dona Ieda que pode te tirar da programação. Dona Ieda é minha mulher. E ele gostava muito dela também, de viagens, de contatos. E um belo dia ele me liga e fala: olha, era uma segunda-feira, domingo eu quero encontrar com você em Budapeste. Já estou mandando as passagens para você agora já é nosso contratado, e nós vamos estar em Budapeste. Vamos tomar um vinho lá. Em Buda, tem Buda e tem Peste. Vamos tomar um vinho em Buda. Eu embarquei para a Hungria. Isso foi no ano 2001 já. Embarquei para a Hungria, tomando um vinho com o Manuel Marinho. Ele viu assim: tem 2 projetos. Um mau e um bom. Eu falei: então vamos logo começar com o mal. Porque... Não, tá cheio, mas é bom, porque você vai chegar aqui um amigo seu lá da Espanha, eu quero que vocês passem 30 dias em Sarajevo, na Bósnia. Vocês passam 30 dias lá para fazer o due diligence dos passivos da guerra. Que estava terminando naquela época a guerra. E falei: poxa, mas aí é barra. Falou: não, você vai lá, pode ir. Você conhece. Eu já tinha feito algo parecido num determinado momento em Moçambique, até pelo Banco Mundial também. E lá fiquei com esse colega nosso espanhol, fazendo análise daquilo que foi destruído pela guerra. O que mais me deixou preocupado não foram as destruições físicas, foram as destruições emocionais, a destruição das famílias. Eu imagino o que o povo ucraniano, o que o povo que está em guerra passa, sejam eles de que lado for. Então, é a destruição da família, a destruição da emoção. Porque
as outras condições você reconstrói. As perdas materiais você torna perfeitamente recuperadas. E aí, terminado esse período, ele me chamou em Zagreb, capital da Croácia. Falou, você pode ficar aqui, você tem que ficar 30 dias, sai 15 dias, volta 30, e fica assim, porque eu não podia ter um contrato eu chamaria assim, um contrato, o meu contrato não podia passar de 30 dias naqueles momentos. Eu tinha que sair, abater no passaporte e depois voltar. Senão eu tinha vínculo com o Banco Mundial, o que para mim seria muito bom, poderia ter aposentado pelo Banco Mundial, né? Mas não, era uma condição contratual, né? E aí eu realmente foi um trabalho muito interessante. Não só de, mas de colocar um eixo, um negócio político. Quando nós chegamos em Zagreb, nós tínhamos índices per capita em torno de 4.000. Pós-guerra, pobreza. Pois bem, depois de 20 anos, comemoramos agora, eu acho, praticamente 20 mil votos. Saiu de 4 vezes. O projeto mais exitoso financiado pelo Banco Mundial, envolvendo tudo. Saneamento, destruição da nossa humanidade. Hoje, país maravilhoso. E aí, meu caro, a gente volta para as atividades da ciência. E você vem com outra mentalidade. Você vem com a sua cabeça reconstruída para outros elementos. E a minha vida foi voltada exatamente para a questão ambiental. Nesse período que eu fiquei fora, 2 filhos meus, Eduardo e Sabrina, tomaram conta da minha empresa. Quando eu voltei, eles falaram, pai, nós agora é que vamos sair. Meu filho foi para a Suécia. Nem sabia que ele estava com esse processo. Ele queria fazer numa universidade sueca, chamada Universidade Karlskrona, no sul da Suécia, quase perto da Dinamarca. Ele foi lá e ele é um mestre em sustentabilidade. Muito bom. Hoje ele é gerente do Banco Santander Mundial, localizado na Espanha. Há 5 anos é uma pessoa. Aí os ensinamentos dele, hoje, antes eu ensinava para ele, hoje ele é meu professor. E a minha filha também, numa certa ocasião, falou, pai, eu vou trabalhar em energia. E foi naquela época que nós tínhamos os problemas de PCHs, etc. Mas aí, determinada época, eu estava ainda na Croácia, recebo um telefonema de Anastasia e de Aécio Neves. Orsini, precisamos de você aqui em Minas. Você pode vir? Falei, eu só posso ir em abril, porque eu estou terminando o maior projeto aqui da Croácia. Aí o Aécio pega o telefone e fala, eu quero que você seja o presidente do INDE.
porque eu não queria, Hernani, atividade política, nunca fui político, nunca fui de arranjar voto, eu nunca fui deputado, vereador, nada disso. Eu sempre trabalhei dentro de causas políticas, como eu falo com o Brumer, nós temos que trabalhar dentro de plano de governo e não plano de poder. O Brumer deve ter falado isso. Com razão. Falou mesmo. Plano de governo. Nós temos que trabalhar planejando o governo, com os nossos conhecimentos, com a nossa dedicação, com o nosso interrelacionamento. Isso é muito bonito. Eu vejo que falta isso. Está faltando, continua faltando no Brasil esse tipo de pessoa, dedicada a planos de estudos para ver o futuro. Quem não tem planejamento não conhece o futuro. E aí, eu acabei vindo para o INDE, foi um período muito bonito, de grandes realizações, com a convivência espetacular dentro do governo. Criei uma amizade fraterníssima com Wilson Brumer, com outros tantos secretários. O próprio querido Fuad, nós encontramos. Fuad, uma pessoa belíssima. Na época, tive a ocasião de estar com ele no conselho da administração da Gasmig, foi um belo presidente da Gasmig, pessoa intocável, sereno, simples. E foi o relacionamento que a gente vai tendo. Fiquei 10 anos no conselho da Gasmig, aprendi muita coisa. Fiz muito pela Gasmig. O pessoal reconhece isso lá. E hoje... Cine, está aproximando de 1 hora. Eu acho que aqui o tempo termina daqui uns 5 minutinhos. E eu quero que você termine com uma mensagem que você vai dar para as pessoas. Vou reduzir. Bom, esses projetos ambientais têm me deixado realmente maravilhado. Eu sou apologista. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te entrevistar depois só sobre o meio ambiente. Tá ótimo. Então eu vou cortar um pouquinho. Pode. Vou cortar um pouquinho para terminar. Que eu já estou aqui praticamente do 7º para a 8ª década. Isso. E hoje estamos envolvidos com mobilidade. Mobilidade de Nova Lima, tá? Mobilidade de Belo Horizonte. Nós estamos convivendo com trauma aqui do Belvedere, essas histórias todas. Então, meu caro irmão, é um mundo de coisa para fazer. E eu me sinto... Aí eu volto lá na minha mãe, ela fala comigo, que ela falou, meu filho, trabalhe sempre, mas trabalhe naquilo que você gosta. E eu estou disposto a fazer projetos que a gente gosta, que a gente aprecia, que a gente abre o coração para os projetos. Mas eu não podia terminar aqui só de contar um pequeno caso que é importantíssimo nessa história toda. Quando secretário de Assuntos Internacionais, soube que uma figura de minha leitura quase que cotidiana, eu sempre apreciei esse senhor, um americano chamado Alvin Toffler, autor da Terceira Onda, Choque do Futuro. E eu soube que esse senhor estava em São Paulo, fazendo uma palestra lá. Combinei com o presidente da FIENG, na época, se eu não me engano, era o doutor Zé Alencar, figura maravilhosa, pessoal da CENI, pessoal da COP, conhecemos o Alvin Toffler, enchemos aquele palácio, cortado por 2 horas. Na mesa estavam pessoas como eu, tinha meu Valfrito,
numa pessoa que era junto, lutou com ele na campanha para ele fosse pelo conhecimento dele, pela tratativa dele, que ele viveu nos Estados Unidos, ele fosse da mesa com o Alvin Toffler. Então, foi um acontecimento maravilhoso. O Alvin Toffler falava coisas maravilhosas em termos de Minas. Tive a ocasião de levá-lo a Minas de Águas Claras. Ficou maravilhado com a operação de ele falou uma coisa, olha, vocês tratam muito de minério de ferro, porque a tecnologia vai alterar isso tudo. Outros metais virão, outros produtos virão, substituindo o tradicional aço. E nós estamos vendo a substituição agora. O aço vai continuar sempre na vida nossa. O ferro de construção, as estruturas, mas na indústria automobilística nós já temos transformações enormes. Então, essa eu falo que é a apologia de Alvin Toffler, que é o homem que via o futuro, é o homem que previa as coisas. Nós precisamos disso nesse nosso país, precisamos disso em Minas Gerais, precisamos disso em Belo Horizonte, em Nova Lima, todos os locais que estamos vivendo. Nós temos que prever o futuro. E sem planejamento, nós não conseguimos prever o futuro. Muito bom. Minhas palavras. Nós vamos fazer o término do planejamento. Daqui a 1 mês, 2 meses, você vai falar do seu 8º e começo de 9º, da nova década, falando da mobilidade, do meio ambiente e desse futuro. Muito. Tá bem? Tá bem? Hernani, eu agradeço muito. Fico sempre... Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi excelente até agora. Por causa dessa questão tecnológica aqui, que eu tenho que parar, senão eu ia mais. Mas nós vamos fazer outra para a gente terminar essa história. Viu? Não terminar. Como é que essa história continua? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Mas nós vamos voltar mais um pouquinho, daqui a pouquinho. Tá bom? Grande abraço. Então, nós tivemos a primeira aula, né, gente? Isso é uma aula de história contemporânea, história do bem, história da transformação, que não acabou, continua. Em breve nós vamos ter a nossa continuação. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.